Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vascaíno, chega mais. Eu sei que é um dia aí de ressaca, né? A gente tá vindo de uma vitória, quem me dera, de uma derrota duríssima, né? Mais uma vez. E, cara, eu vou trazer um formato novo pro canal pra eu tentar, vamos dizer assim, como se eu estivesse conversando com vocês, mano a mano, quem me dera, né? Mas vocês, se vocês quiserem, podem escrever aí nos comentários. Eu vou abordar alguns assuntos que vai ficar aqui ou aqui, a gente vai passando um por um. E vamos lá, sem muita demora, eu vou começar falando um pouquinho sobre mística, né? Teve um comentário que eu achei até engraçado do Glauco, né? Um inscrito que está sempre comentando aqui nos vídeos. Glauco, muito obrigado. E ele falou que talvez eu esteja levando a situação do Vasco para um lado místico, um lado oculto, que ele enxerga que os problemas do Vasco são visíveis, que a gente tem um dirigente ruim, a gente tem jogadores ruins. E sim, eu concordo totalmente com você, Glauco. Mas, cara, eu acho que tem algo oculto sim, cara. Pode ser uma loucura da minha cabeça, mas vamos lá, vou seguir minha linha de raciocínio. Nesse exato momento, cara, o Coritiba tá jogando contra o Botafogo, tá perdendo por 4-1, não sei se o jogo vai terminar assim, mas o Coritiba que tá vindo de 4 bons resultados, cara. Eu vou passar aqui com vocês pra gente fazer bonitinho. Vamos lá. O Coritiba que conseguiu ganhar fora do Goiás por 2-1. O Coritiba que conseguiu ganhar do América Mineiro em casa por 3-1. O Coritiba que conseguiu empatar fora contra o Cruzeiro, que é sempre muito difícil jogar contra o Cruzeiro lá em Minas. O Coritiba que conseguiu ganhar do Fluminense por 2-0. Então, cara, será que o time do Coritiba é tão bom frente ao time do Vasco? Vamos passar um pouquinho pelo elenco deles? Vambora. Curitiba hoje que tá jogando, vou dar só uma pincelada. No gol, Gabriel. Na lateral direita, a gente tem Natanael. Na zaga, Kusevich. O outro zagueiro é o Henrique. Jamerson, Andrei, que jogou aqui no Vasco. Bruno Gomes, Matheus Bianchi. Marcelino Moreno. E são esses jogadores, não vou passar a escalação inteira não. E a gente pega no Vasco, cara. Vamos lá. Na lateral direita, a gente tem o Pumita. Pumita, cara, que é jogador de seleção. É jogador de seleção do Uruguai. Na zaga, a gente tem o Léo Pelé. Léo Pelé é esse que foi titular no São Paulo durante 3 anos. São Paulo que está sempre disputando grandes competições. Não ganha, mas chega longe. Disputou uma final de Sul-Americana. Chegou em grandes fases, em momentos decisivos da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um time, na maioria das vezes, sempre muito competitivo, sabe? A gente tem na lateral esquerda o Piton. O Piton que foi jogador de Corinthians. Corinthians que é uma pressão enorme jogar lá. Não é fácil jogar no Corinthians. No meio campo a gente tem o Jair. Jair esse que jogou no último Atlético Mineiro, que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou o Campeonato Brasileiro. No meio campo a gente tem o Medel. Medel que jogou no Super Chile, né? Que ganhou 2 Copas Américas. Medel que jogou em grandes times. A gente tinha o Pedro Raul na frente. Ok, Pedro Raul não jogou nada no Vasco, mas tinha sido vice-artilheiro no ano passado. Sabe, a gente tem o Alex Teixeira, jogador que jogou ali na Europa, em clubes, vamos dizer assim, medianos, mas jogar na Europa é sempre muito difícil. E deve ter outros jogadores que não vêm na minha cabeça. Mas vocês podem ver, cara, a gente fazendo comparação Curitiba-Vasco, cara, o time do Vasco existem jogadores vitoriosos na carreira, sabe? Jogadores onde jogaram em grandes elencos. Tá, não podem ter ganhado, mas eram elencos competitivos. E por que será que no Vasco não dá certo, cara? Quando eu entro pro lado místico, é mais ou menos nesse sentido. Tá, pode ser algo concreto? Pode ser, mas que o torcedor não conhece. Pode ter alguém que trabalha no Vasco que estraga o grupo, sabe? Pode ter esse tipo de pessoa. Talvez o CT não seja um bom lugar, pode ser que exista algo concreto. Mas eu tô levando pro lado, vamos dizer assim, místico, cara. Porque não é possível. E quando eu falo isso, cara, é nesse sentido. Será que o Coritiba é tão melhor que a gente, cara? Tá, o Coritiba não tá voando, não tá, mas tá brigando, cara. Tá brigando e hoje eu não enxergo o Vasco brigando. O Vasco tá começando a engatear pra talvez brigar daqui a 3 rodadas, sabe? Pro time conseguir um empatezinho, uma vitória. Sabe, a curto prazo eu não consigo enxergar. Então é complicado. Quando eu falo nesse lado místico é mais ou menos isso, cara. Vamos partir pro próximo assunto? Vambora. Deixa eu botar aqui na tela. Luiz Melo viajou para São Paulo junto com o elenco. Cara, meu Deus do céu. Essa notícia saiu na sexta-feira. Saiu na sexta-feira de noite, né? Não tava saindo mais nada em relação ao Vasco. Falei, pô, cara, acho que eu vou dormir e tal. Aí, pô, atualizei a página lá. Aí me apareceu, bomba, Luiz Melo está junto com o elenco em São Paulo. Eu acho que isso, cara, demonstra muito. Já tá na cara, né? Mas que o Vasco hoje não esquenta mais a cabeça com o vascaíno, cara. Acabou, eles não tem pena da gente. Sabe, hoje, cara, o mínimo que eu peço é um pouquinho de afago. Um pouquinho de afago, talvez dentro do campo as coisas não estejam boas. Mas, cara, fora de campo, pelo menos faz a boa pro torcedor, cara. O torcedor que tá revoltado, o torcedor tá revoltado com o Luiz Mengo, o torcedor que tá revoltado com o Paulo Braxi e outras pessoas, sabe? Vê esse tipo de notícia, aí você fala, mas o Vasco falou sim, que o Luiz Melo iria ser CEO até o dia 1º de agosto, ok, cara. Mas não tem mais clima. Me responde aí, cara, vocês acham que o Luiz Melo hoje tem clima no Vasco? E com qual direito ele tem de ir para São Paulo junto com os jogadores? Até tem direito, né, porque ele é o CEO do Vasco,
Mas, sabe, parece que ele tá acima. Parece que ele tá acima do clube. Lembrando que o Vasco é dos vascaínos, cara. Então, cara, quando eu vi essa notícia, eu juro que eu fiquei muito chateado. E isso mostra um pouco do Vasco, né? O Vasco que tá muito fechado internamente e externamente também. E falando de externamente, a gente tem a seguinte notícia. Ontem, na saída de jogo, não sei se vocês prestaram atenção, os jogadores não falaram. O clube tá realmente fechado. Na entrevista que teve pós-jogo do Ramon Dias, eu achei que o Ramon Dias iria responder as perguntas dos repórteres, não. Não sei se vocês prestaram atenção, o Vasco TV soltou um vídeo de 2 minutos, onde o Ramon Dias respondeu somente as perguntas do assessor do clube. O assessor do clube que fez as perguntas pro Ramon Dias. Então o clube tá totalmente fechado, cara. O torcedor não sabe de nada. Não sabe de nada, mas a gente continua sendo sacaneado com esse tipo de notícia que sai que o Luiz Melo tá junto com o elenco, cara. Ok, talvez isso não mude nada, você pode falar assim, ô Fábio, você tá maluco, isso não muda nada, esse tipo de coisa. Mas, cara, no momento que a gente tá, cara, qualquer pedrazinha a mais cai como um pedregulho na nossa cabeça, sabe? E eu achei isso muita falta de respeito com o torcedor vascaíno. Posso estar maluco? Posso estar, cara. Mas, sabe, anda muito difícil, cara, torcer pra esse time nesse momento. Anda muito difícil, cara. Por isso que eu falo mesmo, muitos largaram o barco. Eu continuo porque eu gravo meu conteúdo aqui pra vocês e eu sou apaixonado por esse clube. Mas, cara, eu nunca vivi um momento tão insano na minha vida. Vamos partir pro próximo assunto, vamos falar os últimos 10 jogos do Vasco no Brasileiro. 1 vitória, 9 derrotas, 6 gols marcados, 21 gols sofridos. Falando um pouco desses números, cara, agora eu entro em outro comentário no vídeo de ontem. Teve um cara que me falou, pô, você tá falando que o Vasco tá rebaixado, sendo que a gente ainda tá no primeiro turno, vou me desinscrever do canal. Cara, você acha que eu não tenho motivo pra achar que o Vasco tá rebaixado, cara? Você acha mesmo? Você que tá me assistindo até agora, você acha que eu tô errado em falar que o Vasco tá rebaixado, cara? No meu ponto de vista, não. O Vasco tá mostrando um futebol de time rebaixado, cara. Eu quero que o Vasco cale minha boca? Claro que eu quero. Imagina que milagre, que sonho. O Vasco consegue escapar da zona de rebaixamento. Pô, eu sendo o primeiro a falar aqui, galera, eu errei. E eu tô feliz por ter errado, sabe? Mas hoje, cara, eu tô falando algo que é óbvio. Algo que é óbvio. E eu fiquei até assustado. Pô, cara, como é que esse cara tá revoltado, sabe? Por eu estar aqui, vamos dizer assim, indignado com o momento do clube. Ele queria o quê? Que eu tivesse aqui feliz? Pô, galera, o Vasco mostrou uma evolução. Realmente mostrou um pouquinho de evolução. Pô, galera, o Vasco mostrou uma evolução. Eu tenho confiança que a gente vai sair da zona de rebaixamento. Cara, eu juro pra vocês, não seria eu falando se eu viesse com esse papo. Cara. Não seria o Fábio aqui, seria um personagem. Então aqui no meu canal eu sempre falo que tá no meu coração. Então, cara, eu acho que esses números demonstram muito bem quando eu falo que o Vasco tá rebaixado hoje, sabe? São números de time rebaixado. E pra ser um rebaixamento histórico, cara. Histórico, de menos pontos possíveis. Se eu não me engano, a Chapecoense caiu com 20 pontos, algo assim, mas o Vasco tá seguindo por esse caminho, cara. Hoje o Vasco tá seguindo por esse caminho. Vambora, falar um pouquinho sobre reforços, né? Vou dar uma pincelada nesses jogadores que chegaram. A gente tem Maicon, Serginho, Medel, Paulinho Paula, Praxedes e Sebastião Ferreira. Começando pelo Maicon, né? Um zagueiro aí, cara, que foi um espanto pro Ramon Dias. Ramon Dias que, assim, no primeiro dia que começou a treinar o elenco, olhou pro Maicon e falou, cara, esse cara aí não é jogador não. Foi o que foi explanado, né, nos bastidores. Se eu não me engano, quem soltou isso foi o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que falou que o Ramon Dias ficou espantado com o Maicon, cara. E acredito eu que realmente seja isso, porque na partida que o Maicon fez contra o Cruzeiro, cara, o cara é um pedregulho, mano. O pedregulho, o cara é muito lento. É muito lento e eu tenho certeza que isso é verdade. Então vocês estão vendo os níveis de contratações que a gente fez, cara? Todos são pontos de interrogações para negativa. Aliás, pontos de interrogação não tem mais, porque todos já entraram dentro de campo e eu tenho a minha opinião sobre todos. Vamos partir pro próximo jogador, Serginho. Serginho é outro jogador, cara, que eu não enxerguei nada. Eu vi muita gente falando também no jogo contra o Cruzeiro que, olha o passe que o Serginho fez pro Gabriel Peck. Irmão, foi só aquilo e acabou. Fisicamente ele parece que está muito abaixo. E é um jogador, cara, que, vamos dizer assim, tecnicamente também não agregou muito. Nas oportunidades que teve ali de rabiscar o meio campo, dar um passe diferenciado, não deu. O único passe que ele deu realmente, que chamou a atenção do torcedor, foi esse pro Gabriel Peck. Mas foi lá da zaga, foi um chute que pegou o Gabriel Peck de cara. Infelizmente o Gabriel Peck não conseguiu finalizar bem a jogada. Mas também eu acho, cara, Serginho não é um jogador para decidir hoje pro nosso time. Serginho não vai ser o cara que vai carregar o piano e vai tirar o Vasco desse buraco. Definitivamente não. Inclusive não viajou para São Paulo, né? A gente ainda tá procurando entender por que ele não viajou para São Paulo. Será que o Ramon Dias olha para ele como um bagre igual olha pro Maicon? Fica o questionamento. Medel. Cara, Medel é um jogador extremamente vitorioso, né? Mas a idade atrapalha ele demais, cara. Infelizmente, é um jogador que talvez se tivesse chegado aqui 3, 4 anos atrás, seria muito útil. Mas no jogo de ontem ficou muito claro. Pode ter sido o erro do Ramon Dias, com certeza. Mas o Vasco deixou a frente da área muito livre, cara.
O Renato Augusto estava brincando ali na frente da área do Vasco. No meu ponto de vista, quem deveria estar ali, igual um cão de guarda, que o pessoal chama muito melhor de cão de guarda, era ele mesmo ali na frente, sabe? Não deixando o Renato Augusto tocar a bola, sempre incomodando o jogador, sempre estando em cima dele. Então, cara, definitivamente eu também não acho que Medel seja o jogador que vai tirar a gente desse buraco. Vocês estão entendendo o nível de reforço que a gente trouxe? Vamos continuar. Paulinho Paula, cara, o carrinho que ele fez ontem, cara, eu enxergo como indisciplinar, sabe? É inadmissível o cara dar um carrinho com os braços abertos, cara. No momento onde o time estava em ascensão, talvez a gente até conseguisse um empate. Foi legal a apresentação do Paulinho Paula com a família dele? Com certeza, eu achei da hora. Sabe, o cara é vascaíno, isso aqui, mas irmão, a gente precisa de muito mais disso. Poderia ser um jogador que torce pro time rival, mas que chegasse e decidisse, eu iria tirar o chapéu para ele, com certeza. Então, Paulinho Paula, o cartão de visitas dele não foi positivo, infelizmente. Praxedes, de todos os jogadores que chegaram, Praxedes eu enxerguei como mais regular. Você até via uns pingo de brilho ali dele no meio campo. Às vezes ele conseguia cortar 1, 2 e ele dava um bom passe, mas infelizmente ele dava o passe na frente para Figueiredo, ele dava o passe na lateral para o Puma Rodrigues, que são jogadores horríveis. Então talvez se tivesse alguém ali do lado do Praxedes de qualidade, ele poderia ter já mostrado muito no jogo de ontem contra o Corinthians, mas infelizmente, cara, do lado dele só tem Bagre. Então Praxedes, de todos esses jogadores que vieram, é um jogador regular, mas eu também não acho que vai ser um jogador que vai tirar a gente desse buraco. Não chegaram jogadores decentes, cara. Jogadores para tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Definitivamente não chegaram. Eu acho que vocês concordam comigo. Vamos continuar. Sebastião Ferreira teve uma puta oportunidade de começar bem, cara, ontem. Recebeu um lindo passe do Figueiredo debaixo das traves e não fez o gol. Mas a gente nem se espanta tanto. Sebastião Ferreira que fez 0 gols nessa temporada. E ele estava numa liga fraquíssima dos Estados Unidos e ele não conseguiu fazer nenhum gol lá, cara. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que a gente tem, cara? Então é complicado. Já passei pelos reforços. Robert Rojas, 19 jogos em 2023. O River teve 35 jogos esse ano. Ele jogou 54% dos jogos. Então aparentemente o Vasco está fechando, né, com esse zagueiro que joga de lateral direito também. Mas como vocês podem ver, é um jogador... O River teve 35 jogos, ele jogou 19. Eu não sei se como titular ele entrou no meio do jogo ali. Sabe, um jogador também que não chega na ponta da agulha. Se fosse um jogador de ponta de agulha, tenho certeza que o River Plate não iria liberar, porque pelo que eu tô vendo, o Vasco vai contratar esse jogador por empréstimo. Então, cara, é mais um momento delicado, mas é um momento, cara, que de todos, eu prefiro ter um ponto de interrogação do que não ter. Porque a gente olha pra lateral direita, a gente tem Puma Rodrigues, cara. A gente olha pra zaga, a gente tem Capasso. A gente tem o Léo Pelé também, que não tá fazendo uma boa temporada. Até começou bem ali no Campeonato Carioca, mas nesse momento tá muito em baixa. Então talvez Robert Rojas, mesmo sendo um ponto de interrogação, seja melhor do que Puma Rodrigues na lateral direita, porque ele faz zagueiro e ele faz lateral direito também. E, cara, melhor que Puma Rodrigues, eu acho que até eu fora de forma, cara. Porque é impressionante. Ontem o Miranda jogou de lateral direito, eu falei, pô, cara, o Miranda é melhor do que o Pumita, cara. Então a situação tá crítica. Fora Brax e fora Abel Braga, eu enxergo esse momento, cara, do Vasco, vamos dizer assim, cair, ter uma queda mais digna, sabe? E eu acho que o mínimo de dignidade pro torcedor é a demissão desses indivíduos. A gente demitir Paulo Brax, a gente demitir Abel Braga, sabe? O próprio Luiz Melo, que vai sair agora, mas vai continuar trabalhando na 777. Só de eu saber disso eu já fico irritado, cara. O dono do meu clube continua com um cara que sacaneou a gente, sabe? Então o mínimo seria isso, cara. Demitir Brax, demitir Abel Braga. Pelo menos o torcedor iria ter um pouco de... Sabe, pô, pelo menos eles estão olhando pro torcedor vascaíno. Eles sabem que o torcedor vascaíno não gosta desses indivíduos. Mas aparentemente esses caras vão continuar, cara. Vão continuar até o final dessa guerra que tá sendo uma tortura pra gente. Pra terminar, o Orediano que, cara, fez uma boa partida ontem contra o Corinthians. Eu caracterizo como a melhor partida dele nesse ano. Eu vi um pessoal falando lá, se o Orediano continuar jogando assim, conseguir ter uma evolução, o Vasco vai cair, o Orediano vai embora. Eu espero muito, cara, que se o Orediano continue jogando bola, que esse cara fique aqui na Série B, filho. Vai jogar a Série B com a gente, que se dane, tá ligado? Porque, cara, a gente esperou muito por esse cara, e lembrando que foi a nossa contratação mais cara. A gente ficou esperando muito por Orediano. Agora que ele começa a mostrar o futebol, se vier com essa palhaçada que ele vai sair, filho, vai ser mais uma facada no peito do torcedor que tá maluco, tá louco. Então, rapaziada, é isso. Dê uma geral aí sobre as últimas notícias do Vasco. Caso você tenha uma opinião diferente da minha, escreva aí embaixo. Como se a gente fosse dialogando aqui. Eu vou ler todos os comentários, eu tenho certeza. Se tiver algum comentário ali que seja uma pergunta, eu vou responder. E, galera, é mais ou menos isso. Graças a Deus, mais um vídeo. Tamo junto, rapaziada. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like aí também. E tamo junto, galera. Saudações vascaínas. É nóis. Valeu. Tamo junto.